E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Cadu e hoje eu tô aqui em mais um vídeo pra estar falando aqui sobre o que eu acho, o que eu espero e as minhas teorias sobre Horizon Desert, que é esse jogo tão imenso, tão grandioso de RPG, mundo aberto e muita coisa. Bom, a gente vai comentar. Mas antes, deixa o like, se inscreve, compartilha se puder, deixa um comentário aí no final do vídeo pra tá falando também o que você acha, o que tu pensa sobre o jogo, qual que é a tua expectativa. E, bom, pessoal, não esquece, tá, de se inscrever, deixar o like. Eu sei que o começo aqui é tudo muito simples, mas a gente vai fazendo e vamos melhorando, beleza? Bom, então vamos lá, né? Sobre o jogo, qual que é a minha expectativa? Eu vou começar falando do que eu acho, qual a minha expectativa. Cara, eu tô muito hypado pra esse jogo, porque ele tá muito absurdo. Cara, tem dragão, tem mecha, tem combate, tem magia, tem tudo. Tem The Sims. Você tem que administrar um clã, que você pode meio que virar um rei. Cara, esse jogo é imenso. Assim, pra mim, de forma particular, ele é o jogo perfeito. O jogo que eu sempre quis jogar, porque ele tem um pouco de tudo, cara. Então, tá muito absurdo. E esse vídeo vai estar... vou estar falando principalmente sobre o último trailer que foi lançado, beleza? Levei alguns dias pra estar postando, justamente porque tive alguns contratempos, né? Trabalho e tudo mais, e não deu pra estar postando. Mas tô aqui pra falar, fiz até algumas anotações. Bom, vamos lá. De começo, sobre o último trailer. O que eu notei, o que eu pensei que eu posso estar compartilhando pra vocês? Primeiro de tudo, ele foi gravado... As capturas de gameplay foram capturadas no PC. E aí deixa a gente com o pé um pouquinho atrás. Porque, cara, o jogo é imenso, é um absurdo. Só que, né, às vezes os caras podem ter um PC da NASA pra tá rodando o jogo. E isso acaba complicando um pouco, porque isso em particular me preocupa muito. Porque eu tenho um Series S, que é o mais fraco da atual geração, né? Então... será que vai estar rodando esse cara? Mano, se tiver rodando, assim, se rodar liso, se jogar, se fluir, se tiver fluido, se funcionar nesse cara, mano, eu já entrego o GOT pro cara, porque não é possível, entende? Vai estar muito bem otimizado e é o que eu tô torcendo. Porque esse jogo tem muita força pra ser GOT. Eu vi até um vídeo, inclusive, hoje, falando sobre o jogo. Vou deixar aqui. O vídeo do cara, né, os créditos pra ele, dele falando um pouco sobre quem tá fazendo, né, a empresa que tá responsável pela produção, que é a mesma que fez o Black Desert, que assim, cara, é um MMORPG muito absurdo, tem um mundo aberto, coisas pra você fazer, ele é muito grande, ele é muito vasto. Então, quem já joga esse jogo, eu em particular, já tentei jogar quando tava no Game Pass, mas eu não consegui. Muito por preguiça também, eu nunca tinha visto falar. Eu comecei o tutorial, não me engajou de primeira. Então, eu acabei não conhecendo o jogo. Mas é um jogo muito absurdo. As pessoas que eu vi comentar, que eu ouvi comentar, que eu vi alguns vídeos... sempre uma coisa muito grandiosa, muito legal, a galera curte. Então quem acompanha já deve estar esperando coisas muito boas, né? Se você inclusive já jogou, comenta aí, deixa a tua opinião, o que você espera desse jogo. E aí é uma coisa que, um detalhe assim que eu parei pra pensar, falei, cara, ele até chega a comentar no vídeo que o objetivo inicial para esse jogo era ser um MMO. Só que eles viram que era grandioso demais e tornaram um jogo offline, né? Entre aspas. Talvez tenha multiplayer, não sei. Tô supondo. Mas, cara, eu imagino que eles tenham pensado em fazer esse jogo justamente como um MMO de jogo fechado, entende? E aí eu, pelo trailer que eu vi, por tudo que eu vi, que eu venho acompanhando, eles pensaram, eles vão priorizar com que seja mais uma experiência pessoal, a tua experiência dentro do jogo. Então você pode optar por seguir a missão principal, você pode optar por fazer outras coisas, explorar o mundo. Então, nesse âmbito, nesse aspecto, ele me parece muito variável. Vão ter as missões para você fazer, vai ter o mundo para você explorar, vai ter as side quests para você aproveitar.
E isso é o que tá me deixando mais animado, porque não necessariamente seja uma coisa... Vamos pegar de exemplo o Baldur's Gate, que cada pessoa que joga tem uma experiência completamente diferente da outra. E não que Black Desert, Horizon Desert vá ser da mesma forma, né? Mas que ele vai te deixar livre e vai ter tanta coisa que você possa aproveitar da forma como você quiser. Cara, eu acho que eu vou construir a minha vila, eu vou trazer o melhor, eu vou ser um rei, saca? Eu vou construir o meu império. Você pode, pelo que apresenta, você pode, né? Inclusive vou até comentar mais pra frente. Vamos lá, pessoal. Os primeiros minutos, os iniciais ali, tá? Bom, o que eu notei ali de começo é que, mano, você vai estar explorando, você pode ajudar as pessoas de diversas formas. Tanto em combate, né, talvez. Tanto também em, cara, levar uma carroça, fazer uma entrega, levar a pessoa, ajudar ela a chegar em tal lugar. E isso é demais, me lembra muito Red Dead, que eu tava até rejogando esses dias atrás, né? Cara, isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, porque você tá ali e do nada você tem uma side quest. Imagina, mano, isso torna o jogo muito vivo. Isso traz vida pro jogo. Não uma coisa só de, pô, explora masmorra, compra equipamento melhor, explora masmorra, compra equipamento melhor. Sabe, não fica uma coisa repetitiva. Você tem alguns momentos de respiro que, se for bem feito, e aí que a gente torce para que seja, podem trazer momentos de muita história, muita variedade, que você fica entretido com aquilo. E é o que eu tô mais torcendo particularmente, para que seja uma coisa realmente muito bem feita, uma coisa orgânica, uma coisa que mostre realmente que aquele mundo, ele não depende de você, ele é vivo. Então, cara, sim, eu tô muito animado para esse jogo. Bom, pessoal, uma coisa também que eu reparei nos minutos ali iniciais, nos segundos iniciais, né, é que a cena de pesca, e aí não pela pesca em si, mas pela questão de, cara, você olha a ambientação, o cais tá molhado, tem outras pessoas pescando, parece um ambiente um pouco mais gelado, então você vê algumas pessoas meio agasalhadas. Imagina até que regiões onde você fica mais próximo do lago realmente seja um pouco mais frio, né, um pouco mais fresco. Tem outras pessoas pescando, você percebe que é um cenário onde as pessoas realmente vivem daquilo, é uma região voltada à pesca e tem todo o lago, é uma região propícia para aquilo. Você pode pensar, mas isso todo jogo tem. Realmente, mas é muito bem feito. Eu, pelo menos, senti que foi muito bem feito, que a ambientação tá muito favorável, tá muito gostosa. Você olha e fala, você se sente naquilo, sabe? Pelo menos essa foi a minha sensação vendo o trailer. Se vai ser no jogo, eu não sei. Vamos ver, vamos torcer para que seja. E aí, logo no começo, a gente tem também uma apresentação sobre os clãs, né? Sobre o seu clã, a sua gangue, né? Comparando de novo com Red Dead. Mas, cara, você tem o seu acampamento ali, o seu clã, sua casa, né? Como eu acho que é falado. Lembra até um pouco Game of Thrones. Mas você tem a tua casa que foi destruída e você tá tentando reconstruir ela. E eu achei isso muito legal, que mais pra frente no trailer vai mostrar de novo. Que cara, você pode melhorar e através da sua reputação você pode atrair pessoas pro seu clã que vão te ajudar, vão estar te ajudando a conquistar outras masmorras, a fazer missões. Isso é muito legal, isso me deixou ainda mais no hype, cara. Pensa só, você construindo a sua equipe, o seu reino, cara. E é isso que eu tô muito, assim, empolgado, porque, pô, ele me permite virar um rei, sabe? Isso me parece muito uma história de RPG, só aqueles de mesa, de D&D, ou qualquer outro jogo que seja, que você começa a sua aventura e você chega no ponto mais alto possível. E isso me deixa empolgado também, porque dentro do acampamento parece que vão ter uma vida, uma vila mesmo, né? Que vão ter vendedores, você pode caçar, pescar, coletar recursos, minérios, madeira, alimento, pra tá agregando, né? Dando vida, trazendo recursos, dando esse giro. Eu esqueci até a palavra, mas enfim, acho que vocês entenderam. Traz essa vida.
traz essa necessidade. E conforme você vai crescendo, você vai reconstruindo a sua casa, isso se torna mais fácil, ou seja, pelo que foi mostrado, isso se torna uma coisa mais fácil, onde você não precisa sempre ficar correndo atrás desses recursos, porque o próprio acampamento já colhe para você e se torna uma coisa que traz benefício, é como se fosse um investimento. Você perde umas horinhas chatas ali no começo para estar seguindo, para estar melhorando, para estar construindo, mas depois isso tem um retorno, que vira uma coisa automática, vira um farm automático para você. Isso é muito legal, porque esse é um ponto que me deixa mais encantado nesse jogo, que parece um jogo que, como foi falado, mas ele vem mostrando isso, ele vem sempre reafirmando isso, que tem a história principal, mas você não precisa seguir ela. E, aliás, ele recomenda que você não siga só ela, você explore mesmo. Porque a impressão que eu tive é que vão ter muitos recursos, vão ter muitas habilidades, vão ter muitas coisas que vão estar fora da história principal. Então, caso você opte por só seguir essa história, você vai perder muito do jogo, você vai perder coisas que talvez possam te ajudar em algumas fases e tudo mais. Não que seja obrigatório para você conseguir seguir na história, sabe? Então, vamos supor, história é 10% do jogo e tem mais 90% que você precisa conhecer, você precisa correr atrás. E é isso que me deixa empolgado, cara. Eu tô muito no hype, isso é errado, tá? Porque, como eu falei no começo, pode ser que ele venha cagado, ou pode ser que venha faltando coisas, pode ser que não seja tudo isso realmente. Mas assim, não tem como não ficar muito empolgado quando você vê tudo isso, cara. Pô, tem dragão. Um homem não precisa de muito pra ser feliz, pô. Só montar um dragão e já era. Outra coisa também que eu notei bastante no trailer, nesse último trailer, nessa última gameplay, é que tem uma diversidade cultural muito grande. Como eu falei ali no começo sobre o CAS, né, a área de pesca, você vê que tem várias áreas que são muito diferentes. Muda não só o bioma, mas também a coloração, a forma como as pessoas se vestem, tudo, sabe? Tudo. Isso com certeza, até as músicas, a trilha sonora, enfim. Mas eu acho isso muito gostoso, eu acho isso muito prazeroso, porque te dá vontade de explorar num sentido de... Não é a mesma coisa. Você sai do acampamento A, vai pro B, e o B não parece o A. É diferente, sabe? Traz essa sensação de que você tá conhecendo coisas novas, você tá descobrindo algo. Então, eu vi até uma cena lá do parque de diversões, né? E eu imagino que dê pra você interagir, logicamente. Mas isso é muito legal. Vai ter em todo acampamento? Eu imagino que não. Em todas as cidades, vilas, enfim. Vai ter em todas? Eu imagino que não. E da mesma forma que eu imagino que não tenha esse parque de diversões em todas as vilas, eu imagino que vai ter muitas outras coisas que não vão ter em outras vilas. Então, te empolga, te motiva a ir conhecer todas as culturas, como cada tribo funciona. E aí é o que eu espero, tá? Eu torço, eu tô tendo essa teoria, não lembro de ter visto, mas aí, cara, pode ser que cada vila tenha um tipo de missão, uma side quest específica para aquela região, que pode agregar mais ainda para a construção de mundo do jogo, sabe? Por exemplo, que nem The Witcher, por exemplo, que tem algumas missões que você vai desenrolando e aí você vai descobrindo mais da história daquelas pessoas, daquele ambiente, daquela trama. Eu espero muito que tenha isso, cara. Tipo, pra cada vila específico. Se tiver, vai ser maravilhoso. Nossa. E aí também tem vários mini-jogos, né? Queda de braço, tiro ao alvo, corrida de cavalos. E assim, são mini-jogos que você vai fazendo. Talvez você até tenha conquistas por vencer essas coisas. Mas são coisas que eu imagino que vão afetar na sua reputação, tá? E aí lembra daquele sistema de atrair membros pro seu clã, pra sua casa? Eu imagino que através desses mini-jogos também você consiga atrair novos membros. O que torna, tipo, uma coisa que te motiva mais. Não só talvez pela arma,
pelo XP, pelo recurso, mas também para atrair, facilitar a sua vida no jogo, né? Porque eles te ajudam, eles fazem missões para você, eles invadem locais para você, eles te ajudam muito. Então, se for isso mesmo, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. Cara, vamos lá, vamos seguir no vídeo. No jogo também, a gente vê no trailer, né, que vai ter um sistema de punição, de crime. Então se você roubar, você vai ser caçado, procurado, mais ou menos que nem é no Red Dead, né, onde você é punido, sua cabeça fica exposta, talvez naquela região, naquele local. Talvez você tenha que pagar uma multa ou pagar o tempo preso, né. Se você não fizer isso, os guardas vão atrás de você. Isso é legal, tá? Então com certeza vai ter esse sistema de reputação. Só que, assim, vamos ver de que forma vai ser feito isso, né? Porque, pelo que eu tenho notado, e aí é uma teoria que eu tenho, tá? Mas é que o jogo, ele já vem mostrando que tem várias casas que vão ser amigáveis com você ou não. Isso eu venho teorizando que talvez tenham clãs que você possa fazer parte, e se você fizer parte de tal, você talvez não possa em outros. Isso é uma teoria minha, tá? Que talvez não esteja no jogo, mas eu acho que seria muito legal se tivesse. Uma coisa mais ou menos como é no Skyrim, por exemplo, que tem a escola de magia, a escola dos guerreiros, a escola de tal, que você pode fazer parte. E aí você tem as missões deles, e eu acho legal se for uma coisa meio única, específica, porque aumenta o fator replay, né? Tipo, por exemplo, tem uma casa de assassinos, aí você faz parte do clã dos assassinos, só que você não pode fazer parte dos mocinhos aqui deles, né? Porque você faz parte do clã dos assassinos, deu pra entender? Tipo, uma coisa que você escolhe o seu lado, tá? Aí você tem novas missões através disso, mais ou menos que nem é no Baldur's Gate. Com as missões onde você segue uma linha, você não pode fazer outra. Mas como o mundo é diverso, como ele quer ser muito livre, eu não sei se vai ter isso. Isso é uma opinião minha, uma coisa que eu gostaria. Aí eu não sei se vai ter, né? Outra coisa muito legal que eu notei, que eu vi, né, que foi mostrado no trailer, é que, cara, vão ter cidades escondidas, vilas escondidas, povos escondidos, secretos. E ali foi mostrado né, um pessoal com um chapéu meio verde. E eu fico pensando, cara, imagina, o que você tem que fazer pra conseguir esses povos? É através de missão, é através de exploração, talvez as duas coisas. E que tipos de povos tem? O que eles vão te oferecer? Isso é muito legal, isso é muito divertido. Eu não vejo a hora, eu quero muito poder ver isso de primeira mão, saca? Descobrir. Porque uma coisa que é muito gostosa, por exemplo, eu tô jogando Elden Ring, tô quase zerando, inclusive logo eu lanço uma review no canal aqui, então se inscreve pra você ver a minha opinião sobre o jogo. Assim que eu zerar, eu vou estar gravando, vou estar postando pra vocês. Então acompanha, galera, tá? Logo mais vem muito vídeo bacana, tô com muito projeto legal, então se inscreve pra acompanhar, beleza? Enfim, no Elden Ring, cara, tem uma exploração muito gostosa, muito dinâmica. Não vou dar muito spoiler do que eu vou falar, porque vai estar no próximo vídeo. Mas é muito gostoso. O fator exploração, você tá andando aleatório, você tá fazendo alguma coisa, e de repente você descobre algo muito foda, saca? Por exemplo, uma vila escondida, um povo escondido que vai te trazer muita coisa legal. Imagina, cara. Isso... Cara, esse trailer me deixou muito empolgado, tá? Não foi pouco, não. Porque ele mostra que não vai ser só combate, não vai ser só o fator RPG. Ele quer ser mais que isso, entende? E é isso que me deixou muito animado. E eu acho que se vier da forma como tá prometendo, se vier... Não vou falar polido, porque hoje em dia quase nenhum jogo vem 100% polido. Mas, cara, se vier de uma forma que dê pra jogar bem e vier com tudo que tá prometendo, talvez até melhor, mano, vai ser o jogo do ano, pode ter certeza. Compete com o GTA 6, pelo menos. E aí, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da exploração, que é onde o trailer dele mostra bastante coisa. Que, cara, vai ter extração de recursos, ou seja, minérios, árvores, pesca, alimentos, caça. Tem até uma cena lá que ele tá
caçando, né, com uma camuflagem de folhas. Então ele vai ser muito versátil. E aí eu imagino, tá, eu tenho uma teoria também, que talvez, da mesma forma, por exemplo, que normalmente jogos têm armas mais lendárias que outras, e ali o jogo parece que permite que você tenha uma diversidade de armas diferentes, talvez espadas diferentes, escudos diferentes, flechas diferentes, armaduras diferentes. Então vão ter com certeza raridades, né, níveis de raridades de equipamentos. Eu imagino que tem algo assim para alimentos também, tá? Porque o alimento no combate, tem até um trailer que eu vi que mostra ele em combate, ele usando dos alimentos para recuperar a vida. Então, talvez tenham alimentos que tenham efeitos diferentes, né? Por exemplo, fazer com que você continue regenerando vida por um tempo, ou então impedir que a sua vida desça, ou então a sua mana desça por um tempo. Não sei, tô só teorizando, mas a minha teoria é que tem alimentos mais lendários, e para esses alimentos mais lendários, você precisa de recursos mais raros, sabe? Então, de uma carne específica, de um animal específico, de um minério específico. Então, isso eu acho muito legal, eu acho muito diverso, porque como eu falei, ele não quer que você fique só no combate, ele quer que você explore. Aí você vai, pescar, vai te motivar a pescar, vai te motivar a caçar, para que você fique mais forte pro combate. Mas não necessariamente o foco é esse, entende? Você vai poder se divertir de outras maneiras, isso é muito legal. Tem também uma cena lá que eu vi ele aprendendo uma habilidade através de livros. Isso é muito bom, né? Porque, cara, imagina, você tá lá numa caverna, numa casa, no meio do nada. Aí você descobre um baú que tem um livro, você lê e você ganha uma habilidade lendária. Cara, insano, né? Bom, pessoal, então pra gente encerrar, vocês perceberam que eu tô muito empolgado, tô muito hypado. E minhas considerações finais, tá? É um jogo que, pelo que eu vi, ele quer que você seja também criativo. Ele quer que você tenha a sua experiência, seja você jogando da sua forma, do seu jeito. E por isso ele tem tantas propostas, para que você encontre o seu jeito de jogar. E aí você entre naquilo, você jogue e possa se divertir, entende? Ele não tem uma única forma de jogar, ele tem várias, ele tem a sua forma, ele permite que você jogue da sua maneira. E aí é um ponto que deixa a gente ainda mais empolgado, porque ele se propõe a ser pra todo mundo. Se vai ser, a gente não sabe. Se vai ser tudo isso, a gente não sabe. A gente só pode teorizar. E aqui eu tô teorizando, tá, galera? Mas é um jogo que propõe muito e que busca com que você também seja criativo, resolva problemas da sua forma, de forma criativa. Por exemplo, no final tem uma cena que ele faz uma catapulta com si mesmo, com uma magia, sei lá o que é aquilo, puxando uma árvore, cara. Cara, ele se catapulta. Tem uma cena também que ele prende a magia, que essa magia parece que vai ser muito útil para coletar recursos, ou então se usar como gancho, né, em você mesmo. Mas ele usa essa magia, esse gancho no muro da fortaleza, e tipo se gira pra subir no alto e cai no chão, sabe? Vai estar passando aí na tela, vocês vão estar vendo. Mas isso deixa a gente empolgado, tá? Porque é um jogo que propõe muito e deixa a gente só mais animado. E, assim, minhas considerações, eu tô muito empolgado. E eu, assim que tá lançando o jogo, eu vou tá baixando e vou tá fazendo live na Twitch, tá, pessoal? Então é importante que vocês me sigam para tá acompanhando em primeira mão, pra gente ver se o jogo vai ser realmente tudo isso, se não vai ser. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like que eu vou, quando eu zerar, eu vou tá fazendo uma review, vou tá comentando sobre o que eu achei. Vocês podem também acompanhar pela Twitch, ver o jogo comigo, descobrir as coisas comigo, tá? Então segue, deixa o like, se inscreve aqui no canal, me segue na Twitch também, que por enquanto não tô fazendo live, mas quando lançar eu vou tá fazendo. Então me ajuda, galera. Assim, como eu falei, tudo muito simples ainda, mas a gente vai melhorar e é só o começo, tá? É só o começo. Tamo junto, pessoal. Valeu, falou, fui.